Então vamos lá, tudo certinho, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, podemos começar, meus caros. É um prazer enorme ver tantas pessoas reunidas aqui nessa aula magna do nosso MBA, uma pós-graduação em inovação orientada por inteligência artificial e experiência do usuário. Nos últimos anos, eu tenho falado muito sobre experiência do usuário. Você já sabe que não adianta você criar um produto que seja tecnologicamente viável, que seja tecnologicamente avançado, se ele não resolver um problema, se ele não for útil de verdade, se ele não ajudar as pessoas a fazerem algo mais fácil, algo mais rápido. Então, a experiência do usuário está enraizado em qualquer processo de inovação. Porém, eu arriscaria dizer que muito em breve, em um futuro muito próximo, qualquer produto que não tenha inteligência artificial nas suas entranhas vai começar a ser considerado um produto difícil de usar. Um produto que é lento, um produto que é travado, um produto que as pessoas não conseguem interagir muito bem com eles, porque a gente está passando pela maior mudança de paradigma dos últimos 60 anos. As pessoas estão se acostumando a utilizar prompts, a utilizar interfaces com base nas suas intenções e não mais simplesmente com base em clique a clique, botão mais botão para poder ter suas tarefas realizadas. Então você já começa a ver identificação de novas doenças, de novas proteínas, análise de risco e inclusive as coisas mais simples do nosso dia a dia, como gerar um e-mail, gerar um relatório, fazer uma análise de pesquisa. Inteligência artificial está em toda parte. Ela está levantando os pesos pesados para que os produtos sejam cada vez mais simples, cada vez mais intuitivos, mais fáceis de usar. E é por isso que esse MBA em Inteligência Artificial e Experiência do Usuário tem tudo o que você precisa para ser um profissional de inovação de sucesso. Meu nome é Leandro Rezende, se você não me conhece, eu tenho atuado há anos para empresas do Vale do Silício, criado minhas próprias empresas, hoje sou sócio de uma empresa de marketing que também utiliza inteligência artificial nas suas entranhas, sou um dos 5 profissionais no Brasil reconhecidos como UX Master pela Nielsen Norman Group, inclusive agora em 2025 eu fiz mais 2 certificações deles focadas em inteligência artificial, cursos do MIT focados em inteligência artificial, cursos de Stanford, da Carnegie Mellon, estou estudando, estou sendo papa-tudo desses cursos porque eu estou vendo uma oportunidade que pouca gente ainda viu. Se você ainda está pensando como que eu vou usar os prompts para melhorar o meu dia a dia de trabalho, como que eu vou usar inteligências artificiais para fazer o meu trabalho em design de experiência do usuário, existe uma discussão além dessa, que é como você pode utilizar as IAs para criar produtos melhores. E hoje a gente vai mergulhar em um conteúdo que está realmente redefinindo o mercado de trabalho. Nessa aula, eu quero explorar com você a revolução silenciosa que está acontecendo nessa interseção entre design centrado em pessoas e inteligência artificial. E o meu objetivo é que você saia dessa aula entendendo as aplicações práticas que estão transformando os profissionais comuns em inovadores extraordinários e com a velocidade nunca vista antes. Em outras palavras, nunca foi tão fácil você aprender a se preparar para o mercado, porque as inteligências artificiais são como se fosse um exoesqueleto. Ela levanta os pesos pesados para você e fazem com que o iniciante consiga performar e entregar mais e melhor do que os antigos experientes com anos de experiência. E isso em questão de meses, e não em questão de anos como antigamente. E obviamente, se você já é experiente, você vai poder lidar com tarefas muito mais complexas, muito mais financeiramente vantajosas, inclusive podendo criar seu próprio negócio com menos recursos, com menos pessoas que antes, reduzindo também a barreira de entrada e os investimentos necessários para você empreender. Então vamos começar entendendo uma grande mudança de paradigma que está acontecendo agora no mercado de design e inovação. Os dados da McKinsey Global Institute mostram que entre 400 e 800 milhões de profissionais 800 milhões de profissionais podem perder seus empregos devido à automação até 2030. A gente está falando aí dos próximos anos. Enquanto 97 milhões de novas posições estão sendo criadas. Empregos estão sumindo, novos empregos que a gente nem saberia que iam existir estão sendo criados. E a grande questão é, o que separa aquelas pessoas que vão ser substituídas daquelas pessoas que vão prosperar e vão sair na frente das outras? Eu quero que você entenda nessa aula 5 pilares fundamentais que todo profissional precisa dominar para se tornar indispensável nesse novo cenário. O primeiro pilar é que nessa aula eu vou desmistificar os fundamentos da inteligência artificial. Você vai entender como que a inteligência artificial realmente funciona, os seus limites, os seus potenciais, por que você ainda precisa de um humano para conduzir toda essa inovação, conhecimentos que menos de 1% dos profissionais de design dominam hoje. Aliás, você sabia que até mesmo nos Estados Unidos, menos de 16% dos profissionais já dizem utilizar IA no seu dia a dia? Ou seja, a gente tem aí 84% das pessoas que ainda estão viajando o que é esse tal de inteligência artificial. Talvez está vendo alguns influencers criando imagens com inteligências artificiais, videozinhos engraçadinhos aparecendo como meme aí no WhatsApp, mas de fato, utilizar profissionalmente, pouquíssima gente está utilizando. Se você está aqui, você tem tudo para sair na frente. Esse é um conhecimento essencial que ainda está longe de popularizar. Você está no momento certo
para você ser um dos primeiros a se destacar. Imagina se você pudesse estar lá entre a criação dos primeiros aplicativos em 2008 a 2010, ou dos primeiros sites entre 95 e 2000. Você poderia sair na frente de todo mundo, né? Não dá para voltar no tempo, mas agora você está na frente, antes da criação dos agentes, que é inclusive o segundo pilar. Você vai entender a importância desses tais agentes de IA. São assistentes digitais que podem multiplicar sua capacidade de análise, sua capacidade de produção. Tarefas que antes levariam semanas para ser realizadas, hoje podem levar minutos. E esses agentes estão tomando o lugar dos famosos apps. Para cada problema, para cada app que existe hoje, um novo agente com muito mais performance, com muito mais facilidade de uso, vai ser criado para substituir. Agentes que rodam até no seu WhatsApp, tudo está sendo integrado. Você pode pedir no seu WhatsApp, eu quero que você crie uma imagem minha para colocar numa thumbnail de YouTube. Você não precisa mais de uma ferramenta de design para criar essa thumbnail, não precisa mais de um designer para colocar um texto em cima da thumbnail. Pelo seu próprio WhatsApp, você pode criar um agente que você manda uma mensagem de voz e ele gera essa imagem para você e você pode pedir para ele fazer upload para o seu YouTube. Todas essas integrações, essas facilidades, essas automações podem ser feitas com agentes. E a pergunta que fica é, você vai ser a pessoa que usa e que paga por essas tecnologias, ou vai ser a pessoa que constrói essas tecnologias, que vende essas tecnologias porque você saiu na frente? Não está difícil de implementar, não. É uma questão simplesmente de você ter velocidade, aprender rápido e entregar rápido. Aí nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ter um boom, uma febre de criação de novos agentes, novos micro SaaS. Depois essa coisa vai começar a sedimentar, assim como sedimentaram os aplicativos. Tem milhares de aplicativos que você nem sabe, não tem como mais traquear, não tem como usar lá na Apple Store, no Android. E os agentes que estão surgindo, todo dia uma inteligência artificial nova aí que você fica sabendo, é a mesma coisa desses aplicativos. Só que agora você está saindo na frente, você pode aproveitar esse momento para fazer o seu pé de meia aí e aproveitar o resto da sua vida inteira. Terceiro ponto, eu quero te apresentar o conceito de micro SaaS. Designers e pesquisadores estão criando produtos digitais completos sem depender de times grandes de desenvolvimento. Você vai ver casos reais, como o do Thiago Morelli, que inclusive é professor do nosso MBA, que saiu de R$800 por mês como advogado para faturar R$800 mil em uma semana vendendo o Zaya AI, que é uma solução de inteligência artificial. De estagiário de direito, ganhei R$900, consegui uma oportunidade aqui como PO, onde eu usava todos os fundamentos deste curso no dia a dia. Ganhando R$5 mil, então foi uma alavanca de 5 vezes mais, né? Você tem que validar N premissas importantes antes, né, que a gente aprende onde? Em UX. Não é simples assim, essa é a base. Então, no momento que a gente sentiu que podia abrir um pouco a boca do funil, né, e trazer mais clientes, a gente fez uma campanha e a gente bateu mais de 800k, né, em uma semana, e gastando R$13 mil. No último mês, por exemplo, a gente fez uma campanha gastando R$600, a gente fez mais de R$150 mil. Quarto ponto, você precisa entender as ferramentas de inteligência artificial que estão redefinindo a produtividade no design e na inovação. Falei um pouquinho sobre você criar novos agentes, criar micro SaaS, mas você também pode criar protótipos, conduzir pesquisas, gerar insights, fazer análises, tudo isso numa fração de tempo que você fazia antes. Lembra, não adianta usar IA pela IA. Esse é, inclusive, um dos maiores erros das empresas de inovação hoje. Muita empresa vai investir milhões e vai dar com burros na água, vai dar com tiro na água, porque não está conseguindo vender. Por quê? Porque não está criando coisas úteis. Está usando a IA só para usar a IA. Isso não pode acontecer. Por isso, você tem que sempre andar lado a lado, experiência do usuário, entendendo o que é realmente útil, o que é benéfico, o que gera valor, com IA, dando o potencial tecnológico para impulsionar essa sua solução. Então, você tem que sempre andar com as duas coisas juntas. Quem anda só com IA, tiro na água, investimento perdido. Quem anda só com UX, produto mais difícil, ruim de usar. Você precisa dos dois para poder entregar o que as pessoas precisam e que elas querem agora. E quinto, por fim, você pode mergulhar no universo das APIs de IA e como implementá-las nos seus produtos reais, mesmo sem ter um conhecimento técnico profundo. Esse é o diferencial que está separando profissionais comuns e os líderes de inovação. Empresas estão injetando bilhões, entende isso? Entenda isso. Empresas estão injetando bilhões de reais, de dólares, na verdade, para treinar LLMs, para treinar máquinas, para elas conseguirem te entregar as soluções que você precisa. Então, quando você chega lá no ChatGPT, você está utilizando o LLM, você está utilizando os GPTs ali. Se você está utilizando o Cloud, você está utilizando a LLM Cloud da empresa Anthropic. Você está usando o Gemini do Google, você está usando o Copilot da Microsoft. Entenda, Copilot, Gemini, Cloud, GPT são LLMs, são Large Language Models. De uma forma bem simples, essas LLMs são
tradutores. Elas conseguem entender português, inglês, espanhol, japonês, mas ela vai um pouco além, mas é a mesma lógica. Além de entender português, inglês, japonês e espanhol, ela entende imagem, entende vídeo, entende PDF, elas são multimodais. Qualquer coisa que você joga dentro dela, ela consegue ler, ela consegue categorizar, ela transforma em dados vetoriais, você não precisa entender isso agora, mas ao longo dessa aula você vai entender um pouquinho melhor, e ela consegue depois fazer análises de quais são as sequências de palavras, usando muita matemática, muita estatística, que vão te dar o texto que você quer, a imagem que você quer, o vídeo que você quer. Então ela consegue tanto traduzir o que você está pedindo, quanto gerar. As IAs generativas são isso, né? Ela consegue gerar algo que você também vai achar que é muito valioso, com base nesses treinamentos. O que você precisa fazer em relação às APIs que eu estou falando? Usar essas LLMs que já são treinadas a seu favor. É como se fosse revendedor de token daqui para frente, né? Você está comprando a matéria-prima, que são as LLMs prontas e os tokens que você usa para poder acessar e ter um resultado, um processamento delas, e você vai revender isso com a lógica por trás, com a inteligência por trás, que são prompts que você vai criar para você gerar resultados. Então, softwares nada mais do que são encapsuladores dessas LLMs. Então, você não vai recriar um novo GPT, não vai recriar um novo Claude, não vai recriar um novo Gemini. Você vai utilizar eles estão prontos. É como se você estivesse usando o acelerômetro do celular, o GPS do celular, a geolocalização dele, a câmera dele. Você está utilizando esses recursos prontos para criar soluções mais fáceis de usar. É isso que é usar as APIs de inteligência artificial. Isso só precisa saber que elas existem e passar para os seus desenvolvedores, olha, usa essa LLM por causa disso, gera esse resultado, essa é a arquitetura. Você vai modelar essa arquitetura para gerar a solução que você quer. Então deu para entender, né? Você pode utilizar IAs tanto para você criar produtos novos, quanto para melhorar o seu processo de trabalho. Mas deixa eu te dar um exemplo aqui entre métodos tradicionais e abordagens potencializadas por inteligência artificial. Uma pesquisa com usuários que tradicionalmente levaria 3 semanas, pode ser realizada agora em menos de 45 minutos. Você consegue conversar com as pessoas, a IA gera a transcrição do vídeo, você consegue entender quais são os padrões utilizando a inteligência artificial, consegue gerar relatórios e identificar os principais problemas potenciais que você precisa resolver com a inteligência artificial. Tudo muito mais rápido e eu garanto, melhor do que sua cabeça conseguiria processar sozinha. Obviamente ainda precisa do humano para conduzir, para gerar os prompts certos, para poder analisar exatamente o que você vai usar, para poder priorizar, para poder decidir onde você vai botar os seus recursos e investimentos, mas o trabalho pesado as IAs podem fazer. Protótipos que antes consumiriam dias de trabalho, você pode gerar inúmeras ideias de brainstorming, testar em algumas horas e gerar resultados muito mais rápidos também. Sistemas de design que antes iam exigir equipes inteiras podem ser mantidos por um único profissional. Então, o objetivo não é demitir também os designers. É que, se você tem 5 designers, você vai produzir muito mais do que você produzia antes. Vai conseguir atacar muito mais frentes, vai conseguir criar muito mais soluções. A mesma coisa com desenvolvedores. Menos desenvolvedores, mais recursos. Então, as empresas vão começar a se tocar que os seus custos estão barateando, não ao demitir profissionais porque um só consegue fazer o trabalho, mas justamente porque antes ela só podia contratar um, agora ela pode ter o poder como se ela tivesse contratado 5, 10, 100, um batalhão para lutar a guerra de mercado. Que antes ela tinha ali uma salinha com 3, 4 pessoas, agora ela vai ter um verdadeiro exército trabalhando por ela. Então, ao final dessa aula, você vai ter uma visão clara e prática de como essa combinação entre design centrado em pessoas e inteligência artificial estão transformando o mercado. Como que você pode se posicionar nessa revolução. Então, agora eu vou deixar para você um trecho da aula do MBA para você aprofundar um pouco melhor nesses conceitos e entender como eles se relacionam. Depois que você entender essa parte que é muito importante, que eu não vou nem gravar de novo porque já está gravado, aí a gente volta a conversar. Chegou a hora, finalmente, da gente desmistificar essa sopa de letrinhas de inteligência artificial, machine learning, deep learning, LLM, AI generativa e entender como é que tudo isso se conecta. A inteligência artificial no seu núcleo é sobre basicamente fazer computadores simularem algum tipo de inteligência. Você viu isso? Mas o que isso realmente significa? Nos primórdios das inteligências artificiais, a gente acreditava que bastava programar regras lógicas, né? Como um grande livro de receitas, se acontece isso, faz aquilo. If else. If else, if else, já acreditava que as IAs se resumiam a vários if else, tá? E a ideia toda era que a gente ia poder codificar toda a inteligência humana com regras explícitas. Tudo bem claro, tudo preto no branco, só que logo a gente descobriu que a gente tinha limitações enormes para fazer isso acontecer. E a grande revolução veio quando a gente percebeu que, em vez de programar essas regras, a gente podia criar algoritmos que fazem a máquina aprender a partir de dados. Então, as inteligências artificiais mais modernas não são sobre lógicas e regras rígidas, não é só o if else, não. É sobre aprendizado a partir de dados, e isso muda todo o jogo. Pensa na inteligência artificial como basicamente ensinar computadores a imitar a inteligência humana, é isso que ela quer fazer. Imagina um computador jogando xadrez. Antigamente, ele jogava seguindo regras rígidas. Quem programou ia dizer, olha,
Peão vai para frente, rainha vai para um lado e para o outro, cavalo vai em L. Como eu tenho te explicado, com as IAs modernas, a IA vai começar a aprender observando milhares de partidas de grandes mestres, vai identificar os padrões, quais são os bons movimentos que geram vitória, quais são as estratégias mais vencedoras. É como você ter uma criança que está querendo aprender agora a reconhecer diferenças entre raças de cães. Então ela vê um monte de fotos, vai ver um monte de cachorrinho, ela não vai memorizar cada detalhe específico, mas ela aprende os padrões gerais, consegue separar ali um pincher de um pastor alemão, por exemplo. Ela entende que um é maior que o outro e por aí vai. E ela consegue aprender com padrões, identificando ali o tamanho, a voracidade, a cor e por aí vai. Então não é a regra. Tem 4 patas, tem focinho, é cachorro, ela vai aprender pelos padrões. Entende a diferença? E é lá no Machine Learning, o tal do ML, que a mágica realmente acontece. Imagina a IA como um guarda-chuvão e o Machine Learning é um tipo de IA. É a capacidade dos computadores aprenderem a partir de exemplos, sem explicitamente serem programados para cada situação. Dentro desse universo das IAs, a gente tem o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que é a parte onde o computador realmente aprende a partir desses dados, aprende a partir dessas informações, sem que alguém tenha que dizer exatamente o que ele tem que fazer em cada cenário. Então você pensa, quando seu telefone vai reconhecer seu rosto lá para desbloquear, ninguém programou especificamente para reconhecer o seu rosto, o seu. Em vez disso, ele aprendeu vendo toneladas de fotos suas, de diferentes ângulos que você mexeu o rosto lá, até ele te identificar. E com diferentes iluminações, diferentes modos, ele consegue identificar que é você. Isso é o Machine Learning em ação. E tem 2 abordagens principais que você tem que entender como que o Machine Learning funciona. O aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. O aprendizado supervisionado, a gente vai fornecer um algoritmo com exemplos rotulados, como se você entendesse ali pares de entradas e saídas desejadas, né? Tem isso aqui, vai ter essa saída. É como um professor que vai mostrar a resposta correta para cada problema ali para os alunos aprenderem. É como você ensinar uma criança as cores, por exemplo. Você mostra para ela um bloco vermelho e fala vermelho, mostra um bloco azul e fala azul, vermelho, red, azul, blue. Você vai aprendendo, aprende 2 línguas se precisar. Você está dando para o computador exemplos rotulados. Então você podia mostrar para o computador um monte de foto de gato, falar gato, é gato, é gato, é gato, é cachorro, é cachorro, é cachorro, é cachorro, e ele aprende a reconhecer os gatos e os cachorros nas novas fotos por causa desse padrão que ele foi identificando. Então veja que ele não está fazendo esse trabalho sozinho, você está alimentando de alguma forma. Vou pegar um exemplo prático no setor de saúde. Imagina que a gente quer prever se o paciente vai desenvolver diabetes nos próximos anos. O que a gente faz? A gente alimenta o algoritmo com os dados históricos dos pacientes. A gente pode incluir lá o índice de massa corporal, aquele IMC, o nível de glicose do sangue que a pessoa tem, a idade, o histórico familiar, nível de atividade física, qualquer outra variável relevante. E, crucialmente, a gente vai informar quais desses pacientes desenvolveram diabetes e quais não desenvolveram. Esse é o rótulo. Essa é a resposta correta que a gente está ensinando. O algoritmo, então, ele vai criar um modelo que vai aprender os padrões com base desses dados e, por exemplo, ele pode descobrir que pacientes que têm, digamos, o IMC acima de um certo valor, com um histórico familiar de diabetes, vai ter uma probabilidade maior de desenvolver essa doença. Então, quando um novo paciente fizer o check-up, o modelo vai usar esses padrões aprendidos e vai fazer uma previsão, vai fazer uma predição de qual que é a resposta, de qual que é o resultado. Vamos visualizar aqui na prática como é que isso deveria funcionar. Imagina um algoritmo de aprendizado supervisionado que vai criar uma árvore de decisão como essa daqui, para verificar o nível de glicose. Se o nível for maior que 140, tem risco de diabetes. Se for entre 100 e 140, você verifica o IMC. Se for menor que 100, baixo risco, não tem nenhuma ação a ser tomada. Então, digamos ali, pegamos um que estava entre 100 e 140, a gente tem que verificar o IMC. Se o IMC for maior que 30, lá, sinal de obesidade, verifica a idade. Se for menor que 45 anos, aí tem risco moderado, você vai ter que acompanhar. Se for maior que 45 anos, então é alto risco, encaminha para o especialista. Já se o IMC for menor que 30 e baixo risco, recomenda manutenção. O incrível é que esse algoritmo descobre essas regras sozinho, analisando os dados históricos. Você não precisa ficar dizendo para ele, você criou só a árvore, ele consegue interpretar. Ele vai identificar quais variáveis são mais importantes, como elas se relacionam com o resultado que a gente quer prever e o melhor, você não precisa ser um gênio da matemática para poder usar isso. Existem ferramentas que fazem todo esse trabalho pesado para você. É aí que está a mágica. O seu papel é entender esse conceito e saber aplicar ele no momento certo, porque você pode pegar a tecnologia e falar aprende.
O resto, deixa com ela. Você tem que saber que isso é possível, que isso existe. Mas você entendeu onde é que eu estou querendo chegar? O aprendizado não supervisionado é completamente diferente. E é mais louco ainda. Olha só. Aqui a gente não vai dar nenhum rótulo. A gente não vai dar nenhuma resposta correta. O algoritmo precisa encontrar os padrões e as estruturas de dados por conta própria. Isso é como você dá a uma criança uma grande caixa de brinquedo, tudo bagunçado, deixa ela descobrir quais que são os brinquedos mais parecidos, qual que vai junto com qual, tudo por conta própria, sem você ter que intervir, sem você ter que dizer para ela. No nosso exemplo da saúde, por exemplo, um algoritmo não supervisionado não ia tentar prever diabetes diretamente. O que ele ia fazer? Ele ia agrupar os pacientes em diferentes perfis, olhando para todos os dados clínicos que eles têm, e poderia, por exemplo, chegar a essa conclusão, que não sou eu que vou dizer, é ele que vai chegar a essa conclusão sozinho. Tem a galera que é ativa, que é saudável, então pessoas jovens, com bons hábitos, níveis normais de glicose, IMC controlado, tá aqui, ativo e saudável. Então a galera aqui em alerta, pessoas com sobrepeso leve, glicemia de jejum levemente alterada lá, histórico familiar com algum tipo de problema, e um terceiro grupo de alto risco lá, pessoas obesas, glicose elevada, histórico familiar positivo para diabetes, e aí o algoritmo não vai rotular esses grupos, ele vai apenas identificar que existem padrões naturais nesses dados. Quando acontece esse monte de coisa aqui, tende a ter esse resultado. Cabe a nós, humanos, interpretar o significado desses grupos aqui que ele acabou de juntar. Falou, isso aqui me parece ser um cluster, é um conjunto de informações parecidas. Esse é outro conjunto de informações parecidas, esse daqui. Então, por exemplo, o sistema pode analisar os dados clínicos de milhares de pessoas e descobrir sozinho. Quem tem IMC elevado, tem níveis alterados de glicose, tem histórico familiar positivo, tem baixa atividade física, tem alta probabilidade de desenvolver diabetes no futuro. Ele vai fazer essas conexões sem que ninguém precise rotular esses dados previamente, só observando esses padrões e correlações. Então, o aprendizado não supervisionado, ele não está tentando prever algo específico. Ele só está tentando botar cada coisa no seu porta-coisa, entender as características nos dados, tornar essas características mais claras. É como um explorador que vai mapear um território desconhecido, identificou montanhas, identificou os rios, identificou as florestas, sem saber de antemão o que ele vai encontrar ali pela frente. E aí a gente vai para o Deep Learning, né, que é esse aprendizado profundo, que ele é mais ou menos como o Machine Learning, mas com superpoderes. E a principal diferença aqui é que o Deep Learning vai descobrir automaticamente o que é importante em quantidades massivas de informação. Ele pode entender os relacionamentos realmente complexos por conta própria, você não precisa ficar apontando as coisas. Ele simplesmente entende entre aspas, né? É matemática, é estatística, mas ele consegue agrupar isso bem. E essas redes têm múltiplas camadas de neurônios artificiais. Né? Cada camada vai processar a informação e vai passar essa informação para uma camada cada vez mais abstrata. É por isso que a gente chama de deep, de profundo, por causa dessas camadas profundas de processamento. Agora você pensar no neurônio, como que um neurônio está conectado com o outro e os impulsos vão passando de um para o outro. Né? Então você pode pensar justamente nessas redes neurais profundas como uma espécie de cérebro artificial que tem várias camadas de neurônio. E um conceito interessante para você entender isso é o próprio neurônio artificial, um conceito mais antigo, que é chamado de perceptrons. E esses perceptrons foi inspirado justamente no funcionamento dos neurônios biológicos. Então, assim como o neurônio lá no cérebro vai receber sinais elétricos de outros neurônios, o perceptron vai receber sinais numéricos, que são os inputs, são as entradas, ele vai processar e ele vai enviar o output, que é a saída, para o próximo perceptron. Deu para entender? Então, assim, o perceptron recebe múltiplas entradas, assim como os dendritos lá nos neurônios. Cada entrada tem um peso associado, algumas são mais importantes que as outras, algumas são mais relevantes, então quanto mais relevante, maior peso ela tem. Ela vai fazer uma soma ponderada ali com todas as entradas e vai aplicar uma função de ativação para determinar se deve ou se não deve disparar alguma coisa na saída. É como se fosse um axônio ali do neurônio que vai dar a próxima entrada para o próximo neurônio. Então, no Deep Learning, as redes são como múltiplas conexões desses perceptrons. Eles formam essas chamadas redes neurais profundas, capazes de aprender padrões extremamente complexos a partir dos dados. E é justamente isso que permite que aplicações que queiram oferecer uma boa experiência do usuário usem todo esse poder computacional para facilitar a vida dos usuários sem você ser um grande programador, um grande matemático. Olha só, ela está aprendendo sozinha, você tem que aprender a jogar com ela. Então, em breve, como eu tenho falado, anota isso. Aplicações que não usam IA podem ser consideradas em breve aplicativos que têm uma experiência insatisfatória, uma experiência difícil de usar, justamente porque tudo que a gente está tendo hoje para gerar imagem, para gerar relatório, para facilitar encontrar padrão, está começando a ficar impossível de viver sem isso. Eu já não consigo trabalhar mais. Se o ChatGPT cair, as inteligências artificiais que eu uso caírem, eu não consigo trabalhar mais. Está super difícil, porque
o que eu fazia antes em meses, eu estou fazendo em dias, às vezes até em horas. E eu fico empolgado para poder falar dessas coisas, né? Mas voltando. O Deep Learning, ele é especialmente poderoso porque ele pode lidar com dados não estruturados. Você não precisa de ter uma tabelinha bonitinha falando, cara, isso é cachorro, isso é gato. Você não precisa disso. Você joga imagem, joga texto, joga áudio, joga vídeo. E é isso que permite que o seu telefone, por exemplo, reconheça seu rosto, que o tradutor do Google entenda contexto, que os carros autônomos enxerguem o mundo ao seu redor, entre aspas, justamente por causa desse aprendizado do Deep Learning. E entendido então Deep Learning, a gente pode ir para o próximo conceito, que também é uma distinção crucial que você tem que ter, cara, que é o que mudou o jogo das inteligências artificiais nos últimos anos. A diferença entre a discriminativa e a IA generativa. A IA discriminativa é como se fosse um juiz, é um crítico. Ele vai separar, vai classificar, vai tomar decisões. O trabalho das IAs discriminativas é basicamente traçar categorias, divisórias entre categorias. Isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. Isso aqui é um e-mail, isso aqui é um spam. Isso aqui é um cliente que vai pegar um empréstimo, isso aqui não tem potencial de pegar empréstimo. A IA generativa, por outro lado, ela não é só categorizar, igual tudo que eu tenho te falado, categorizar coisas parecidas. A IA generativa é meio que como um artista criativo, vai criar coisas novas. Em vez de apenas classificar, ela gera conteúdo original. É isso que matou a pau no ChatGPT e popularizou assim, de um jeito que ninguém nunca viu antes. Pensa na IA generativa como o lado criativo das inteligências artificiais. Ela pode gerar textos, imagens, música, código, design, e ao invés de apenas classificar as coisas, ela faz previsões. Ela realmente pode criar coisas novas. Não é que ela entende o que ela está fazendo. De novo, é matemática, é estatística, é probabilidade de a próxima palavra dar certo com a próxima palavra, do próximo pixel dar certo com o próximo pixel. O que ele está fazendo é previsões para fazer essas criações. É como a diferença entre um crítico de arte que julga se uma pintura é boa ou ruim e o artista que realmente faz a pintura. A IA discriminativa é o juiz. A IA generativa é o que pinta. Então, bora ver um exemplo concreto aqui de AI discriminativa. Imagina que a gente tem várias imagens de cachorro. A gente quer que o computador identifique qual que é a raça de cada cachorro. A IA discriminativa funciona assim. A gente treina um modelo, aí já pega o nome modelo, tá? Com milhares de imagens de cachorros, cada um rotulada com a raça correta que você quer. O modelo vai aprender as características visuais que vão distinguir um labrador do pastor alemão, do pincher, do poodle. E quando a gente mostra uma nova imagem de um cachorro, o modelo vai analisar as características e vai decidir. Esse aqui é um pincher. Pincher é um bichinho. Isso aqui é um pincher com 95% de chance de ser um pincher, tá? Então o modelo não está criando nada novo. Ele está só separando, classificando, discriminando entre categorias existentes, e é isso que torna ele extremamente útil para tarefas como fazer um diagnóstico médico, detectar uma fraude, filtrar um spam, fazer um reconhecimento facial. Agora vamos ver como é que funciona a IA generativa. Ela é um pouco diferente. Vou usar um exemplo aqui não com cachorro, tá? Vou usar com unicórnios. Mas o objetivo diferente do de classificação, porque eu não sei classificar unicórnio. Imagina que a IA generativa vai funcionar assim. A gente vai treinar um modelo com milhares de imagens de unicórnios, imagens de computadores, imagens de interfaces, imagens de aplicativos, e a gente vai dar um prompt assim. Ó, a gente vai pedir, cria uma imagem de um unicórnio na frente de um computador, usando o Figma, criando o aplicativo do Duolingo. Aí o modelo vai identificar todos esses conceitos relevantes, lá, unicórnio, computador, Figma, Duolingo, vai sintetizar esses elementos e vai criar uma imagem completamente nova, algo que nunca existiu antes. O resultado, cara, às vezes é surpreendente o que você está vendo. Às vezes é estranho, às vezes é uma criação original. Aí a generativa ela não está só classificando, ela está criando algo novo, baseado no que ela aprendeu. Essa capacidade de criação representa um dos maiores avanços na história que a gente já viu da inteligência artificial. Durante décadas e décadas, a inteligência artificial era limitada só a tarefas repetitivas, classificações simples. Agora, com as IAs generativas, ela consegue produzir conteúdo, gerar relatório detalhado, resolver problema, propor inovação, tudo que um humano às vezes levaria meses, levaria anos para poder desenvolver sozinho. E aí que está de novo a grande magia. Você está começando a entender que você se aproveitar desse poder aqui vai fazer uma grande diferença para você e como que ela não vai substituir você. Ela vai te dar superpoderes. E vai ficar tudo muito mais claro agora com os Large Language Models, ou modelos de linguagem em grande escala, que você vai ver que é uma forma de você conversar. Se a gente tivesse a IA
Dentro das IAs a gente teria os machine learnings, dentro do machine learning a gente teria o deep learning, o conceito de deep learning. Dentro do conceito de deep learning aqui a gente tem o conceito de AI generativa. Só que para AI generativa conversar com essa camada do deep learning, a gente tem esses modelos de linguagem em grande escala. A gente tem os LLMs, os Large Language Models, que é o famoso GPT, o Claude, que você já conhece, que você vai começar a reconhecer agora do que eu estou falando. Todo mundo conhece o ChatGPT, você conhece, tenho certeza. Pensa neles como um robô de texto que é incrivelmente inteligente. Que ele aprendeu, vai lá e devorou uma quantidade gigantesca de texto na internet, livros, sites, artigos, tudo que você possa imaginar. E o trabalho principal dele é prever qual é a palavra que vem a seguir quando você digitar algo. Mas ele faz isso de uma maneira que soa notavelmente humana, porque ele está aprendendo com padrões humanos. É por isso que quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, ele pode dar uma resposta que faz sentido para você, como se você estivesse realmente tendo uma conversa com ele. É como se realmente ele fosse muito bom em completar suas frases, mas num nível massivo, num nível super poderoso. Essa que é a grande diferença. É o volume que ele consegue fazer isso, que ele consegue gerar esse aprendizado. Então, os LLMs, esses Large Language Models, eles são modelos multimodais. O que quer dizer esse multimodal? Ele entende diferentes modos de conversas. Entende texto, entende imagem, diversas línguas, idiomas, áudio, vídeo, tudo no mesmo sistema. É como uma espécie de uma interface universal entre você e a inteligência artificial. O que ele vai fazer? Vai interpretar o que você está pedindo, que é o famoso prompt, vai compreender o contexto que ele está, vai entender a sua intenção. Na verdade, ele não entende a intenção no sentido humano, porque ele vai basicamente predizer qual que é a próxima palavra com base em estatística, em vetores, é álgebra linear pura, não é entender o que ele está falando, ele ainda não tem essa inteligência, mas vai fazer tudo isso com base nos padrões estatísticos. Aí ele vai gerar um conteúdo que é útil para você, pode executar tarefas para você e não exige os comandos técnicos, porque ele entende a sua linguagem. Então esses modelos de LLM, eles são muito rápidos, eles têm uma memória muito extensa e eles aprendem com um volume de dados que é absurdo, que nenhum cérebro humano jamais conseguiria processar sozinho. É por isso que ele te permite criar produtos tão poderosos, produtos tão rápidos, produtos tão úteis, produtos tão fáceis de usar. É aí que está a grande mágica. De novo, lembra do design de experiência do usuário. Entende o problema, faz pesquisas com usuários, entende onde é que está doendo, vai criar uma solução, você não vai chegar na solução e vai aspirinazinha. Você vai chegar na jugular do problema e vai resolver esse problema com uma solução super potente, com alto poder computacional. Entende a diferença? É por isso que você vai conseguir criar experiências que são incríveis usando tecnologias diferentes a partir de agora. Está começando a entender onde é que eu estou querendo chegar? Vamos lá, até o final dessa aula você vai entender. Bora recapitular aqui tudo que a gente aprendeu hoje. Olha só, a inteligência artificial ele é um campo amplo que vai fazer os computadores simularem uma inteligência. Então, qualquer sistema que pareça inteligente, desde um termostato inteligente até o ChatGPT, a gente pode dizer que é uma inteligência artificial. Já o Machine Learning são algoritmos que vão aprender padrões a partir de dados. Então, um sistema que prevê quais filmes você quer gostar lá na Netflix, baseado nos filmes que você já assistiu, é um exemplo de Machine Learning. O Deep Learning é um Machine Learning usando redes neurais que vão ter múltiplas camadas. Então, o reconhecimento facial do seu telefone, a tradução automática do Google, está utilizando o Deep Learning. A IA discriminativa, ela consegue classificar, separar, tomar decisões. Então, um filtro de spam no seu e-mail, um diagnóstico médico automatizado, está dentro das IAs discriminativas, está categorizando. A IA generativa, ela cria um conteúdo novo. Então, o DALL-E vai gerar imagem, o ChatGPT vai escrever texto. E os Large Language Models são modelos treinados com enormes quantidades de texto e que conseguem fazer essa interface entre os prompts, entre você e a inteligência artificial. Que aí você tem ali o GPT-4, o Claude, o Gemini do Google e por aí vai. Todos esses conceitos estão interconectados, cada um construindo em cima do conceito anterior. E o mais importante, você não precisa ser um especialista técnico para aproveitar o poder dessas tecnologias. Você só precisa entender os conceitos básicos e como que você vai aplicar eles para resolver os problemas reais. Agora, quando você olhar, entrar lá numa inteligência artificial aleatória e você vê o modelo GPT, Claude, começa a entender que são LLMs, são formas de você conversar. Uma é especialista em imagem, outra é especialista em vídeo, outra é especialista em texto. E se você souber para que cada uma serve, aí você faz um estrago.
e a gente pode ir para a próxima aula. São muitas informações interessantes, né? Eu poderia ficar o dia todo conversando aqui com você, mas eu não quero te sobrecarregar demais nessa aula. Você tem um MBA inteiro para você estudar, para você continuar aprofundando nesses assuntos, para você sair na frente do mercado. Inclusive, é isso que eu quero compartilhar com você agora. Se você ainda não se inscreveu no MBA Inovação Orientada por Inteligência Artificial e Experiência do Usuário, eu estou abrindo uma última oportunidade, literalmente, a última chance antes do fechamento definitivo de matrículas para esse semestre, para a nossa primeira turma, para você sair na frente de todo mundo. Enquanto a gente está conversando aqui, centenas de profissionais já se inscreveram nessa primeira chamada e já estão dentro da plataforma, já estão estudando conteúdos como esse que você acabou de ver, avançando seus estudos e dando os primeiros passos com uma transformação das suas carreiras. Mas o que você viu aqui foi meramente introdutório, foi só para você entender um pouquinho do jogo. Essas pessoas já estão aplicando os 5 pilares que você acabou de ver no início dessa aula e estão construindo o seu caminho para se tornar profissionais indispensáveis no mercado. Vou até voltar aqui com você. Criação de agentes, de microsites, uso de APIs, como utilizar AI no dia a dia como experiência do usuário, tudo isso é disciplina da nossa pós-graduação, para você entender um a um como usar no seu dia a dia. Na prática, eu faço, você faz, nosso professor faz, você faz, para você sair com essas habilidades, com experiência de mercado, para você tanto atuar para outras empresas, quanto atuar para si mesmo. O sol está começando a bater aqui em mim, mas beleza, a gente já está finalizando. Devido a inúmeros pedidos, olha só, vou fazer só isso daqui e a gente encerra essa aula. Eu decidi abrir um número extremamente limitado de vagas adicionais para você aproveitar o MBA agora. Só que eu preciso ser transparente com você. Assim que essas vagas acabarem, dessa última chance que vai abrir agora, quando essas vagas esgotarem ou quando o cronômetro chegar no zero, as inscrições vão ser encerradas definitivamente, porque as aulas precisam começar de fato. E tem um detalhe, o valor do investimento das próximas turmas vai ser reajustado, vai ser maior. Então vamos recapitular rapidamente o que a gente descobriu hoje. Primeiro, você entendeu que você está vivendo uma revolução silenciosa. Uma revolução que está na interseção entre o design centrado nas pessoas e nas inteligências artificiais. Enquanto 400 milhões de profissionais podem perder seus empregos até 2030, tem outros 97 milhões de novas posições que estão sendo criadas. Muitas delas na área de inovação, potencializadas por inteligência artificial. Você entendeu 5 pilares. Reforçando, você tem que entender os fundamentos de IA, como você começou a ver nessa aula, como criar os agentes, os microsas, ferramentas de IA para designers para você usar no seu processo do dia a dia e APIs de inteligência artificial para produtos revolucionários. Como que você pode utilizar todo esse poder bilionário que as empresas estão investindo e utilizar essas LLMs a seu favor, usar elas nos seus produtos. Você não precisa ser um hacker, entender tudo de Python, entender tudo de aprendizado de máquina para você utilizar isso. Isso está pronto para você. É só utilizar, plugar as pecinhas de Lego. E a pergunta que fica aqui é o seguinte: por que alguns profissionais que conhecem o mesmo valor dessa oportunidade já estão lá dentro, avançando, enquanto outros profissionais hesitam? Será que é a hora? Será que eu devo investir mesmo nisso? Eu te digo uma coisa: aqueles que já se inscreveram nas primeiras chamadas já estão dominando os fundamentos de IA, que apenas 1% dos designers entendem, criando seus primeiros agentes digitais para multiplicar sua produtividade, explorando como desenvolver microsas sem ser programador, já podendo criar novas soluções, novos MVPs, colocar produtos no mercado muito mais rápido. Estão entendendo a usar as APIs de inteligência artificial para criar produtos mais revolucionários, estão transformando seus portfólios com resultados mensuráveis, gerando valor de verdade. Produtos que realmente as pessoas olham e falam, realmente era disso que eu precisava. E você ainda tem a chance de se juntar a essas pessoas. O MBA, a pós-graduação em inovação orientada por inteligência artificial e experiência do usuário, não é só mais um curso. Ele é uma formação completa, desenvolvida para quem está na linha de frente da inovação global. Um programa que é reconhecido pelo MEC, reúne os melhores especialistas do mercado, profissionais que estão em empresas como o Google na América do Norte, em São Francisco, na ThoughtWorks, no Mercado Livre, no Pipedrive, atuam na Europa, aqui no Canadá. E esse MBA é estruturado em um sistema comprovado de módulos que são transformadores para qualquer carreira. A primeira etapa, a etapa 0, são os fundamentos de UX e design. Você começou a ver um pouquinho disso nessa aula, mas tem muito mais para compartilhar com você. Antes mesmo do MBA oficial começar, você já vai receber acesso completo ao X Unicórnio. Se você não entende nada de experiência do usuário, você já vai poder entender como criar produtos melhores. Entender como pensar nas estratégias de negócio, nas dores dos usuários, como entender quais são os pontos da jornada que você precisa melhorar, o que é realmente valioso para os usuários, priorizar as melhores soluções, como você testa se essa solução realmente é boa, para quando você trouxer a camada de inteligência artificial, ela ser um impulsionador, um catalisador para você conseguir entregar resultados muito melhores. Mas o básico, o fundamental, muito bem feito. Se você não entende nada de inovação, não entende nada de experiência do usuário, você vai ter o meu melhor programa, o meu programa completo, que sozinho já transformou a carreira de milhares de profissionais. Esse programa custa R$ 4.300 e aqui você vai receber ele gratuitamente para você fazer essa primeira etapa, a etapa 0 de nivelamento. A segunda etapa
Na verdade, etapa 1, se a gente começou da etapa 0, né? Começando com cabeça de programador, que começa a contar do 0. 0, 1, 2, 3. Então, a etapa 1 é você decifrar a mente dos usuários. Você vai desenvolver uma nova visão de raio-x para você entender as necessidades ocultas das pessoas. Não simplesmente utilizar IA para usar IA, só para usar a tecnologia, mas para transformar esses dados brutos, essas dores, em narrativas irresistíveis. Dominar o poder de decisão baseado em evidências. Saber atacar a coisa certa. Saber criar realmente os produtos que as pessoas precisam. E a segunda etapa é você entender os 5 pilares da inovação orientada por inteligência artificial. É aqui que está a revolução. 5 disciplinas transformadoras que representam o que há de mais avançado na interseção entre design e inteligência artificial. Agentes, microsites, APIs, prática do dia a dia, e é isso que vai te tornar um profissional completamente diferenciado no mercado. As etapas 3 e 4 já vêm do nosso consagrado MBA em inovação, focado na liderança estratégica. Você vai aprender táticas, vai entender processos de liderança em design. São etapas da nossa formação em Research Ops, Research, inovação e pesquisa com foco no usuário, agora potencializados por inteligência artificial, que vão te ensinar a multiplicar seu impacto e desenvolver uma liderança inquestionável. Imagina assim, no primeiro semestre você vai se tornar um profissional essencial para qualquer empresa. No segundo e no terceiro, você vai aprender a multiplicar o seu potencial, liderando e conduzindo outras pessoas para ter o mesmo impacto que você. É isso que vai fazer uma diferença enorme e vai valorizar muito mais o seu passe. Porque você sabe, uma dorinha só não faz verão. Sozinho a gente não consegue vencer grandes guerras, mas impulsionando esse impacto que você gera para outras pessoas, com processos, com estratégias, isso vai fazer toda a diferença. E os resultados do nosso programa falam por si. São mais de 1.500 pessoas que conseguiram novas vagas, muitas passando de R$10 mil por mês, muitas que foram para o exterior, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, trabalhando em empresas como Microsoft, grandes empresas, e pessoas como o Thiago, que saiu de um salário de R$800 como estagiário em Direito, foi para a área de inovação para ganhar R$5 mil. Eu vi ele crescendo para 10, para 20 mil, e hoje ele nem empregado é mais. Ele é CEO da Zai AI, fazendo campanhas que em uma semana estão fazendo R$800 mil em uma única semana. Essa é a diferença do crescimento que você pode ter com inovação, seja como empregado, seja como gestor, como inovador, seja como empreendedor. E o MBA, a nossa pós-graduação, foi projetado para se adaptar completamente à sua rotina. Ele é 100% online, você não precisa perder 1 hora para ir, 1 hora para voltar para a faculdade. Se você estudar, aliás, 2 horas por dia, essa 1 hora que você ia usar só de trânsito para ir e voltar no ônibus, você já vai estudar mais do que a maioria. Você consegue completar o programa inteiro nos próximos 18 meses, estudando essas 2 horas por dia com louvor, muito bem estudado. Você pode estudar quando você quiser, onde você quiser, acessar todas essas aulas gravadas, revisitar quantas vezes você precisar. Eu sei que nem sempre é fácil de entender tecnologia de primeira, mas podendo voltar, pausar, assistir de novo, fazer os exercícios, ler os artigos que a gente traz para você, eu tenho certeza que você vai conseguir ficar à frente de todo mundo que está no mercado e não tem acesso a esse conhecimento. Você vai ter encontros ao vivo lá dentro do X Unicórnio, que você pode tirar suas dúvidas, e esse curso é acessível tanto para quem já tem graduação, quanto para quem não tem graduação ainda. Se você tiver graduação, obviamente, você vai poder ter uma pós-graduação. O MEC exige uma graduação. Se você ainda não é graduado, se você ainda não tem um curso superior, você pode fazer o curso também. Você vai com a certificação executiva, também reconhecida pelo MEC, ela só não é de pós-graduação, porque o MEC só dá o curso de pós-graduação para quem é graduado. Mas independente de se você já tem uma formação ou não, você pode entrar, ter esses novos conhecimentos e se destacar no mercado. E além disso, você ainda vai receber um bônus exclusivo que vai multiplicar o seu potencial. Você tem um sistema de posicionamento estratégico de carreira, um arsenal de tecnologias modernas, AR, VR, a gente vai falar de novas tecnologias também dentro desse curso para você estar à frente da inovação, com o professor do Google que está criando as novas tecnologias de headset, de óculos de realidade aumentada. O professor Irata é incrível e ele tem aulas aqui no nosso MBA também de tecnologias mais modernas. Você vai ter o curso do X Unicórnio completo do valor de R$4.300 e uma formação desse nível com professores de empresas como essas, Google, Mercado Livre, ThoughtWorks, Meta, poderia facilmente custar R$20 mil. Facilmente. Mas essas últimas vagas, a gente manteve o investimento de matrícula de 12 de R$ 49,69, 12 de R$ 49,69 de matrícula e 18 mensalidades de R$ 497. 18 mensalidades de R$ 497. Se você for ver o X Unicórnio, que é o meu programa principal, é R$ 4.300 dividido em 12 de 430. O MBA são 6 parcelas a mais praticamente. Sobe a parcela de 430 para 497, ó, R$ 67 a mais na mensalidade e 6 meses a mais de mensalidade. Só que ao invés de você ter um programa único, você tem uma pós-graduação inteira. Mais esse programa que ia custar os 4.300. Ou seja, realmente está de graça esse MBA. É praticamente você investir no X Unicórnio e tendo acesso a uma pós-graduação inteira em inovação e inteligência artificial. Só que essa condição
não vai durar por muito tempo. As próximas turmas já não vão ser mais esse preço. Você precisa aproveitar agora, que inclusive é a última oportunidade para você se matricular. Importante destacar para você, tá? Esse valor só está garantido para quem aproveitar essas vagas finais. Novamente, na próxima turma, o investimento vai ser significativamente maior, alinhado com o valor real desse conhecimento de mercado. Nossa outra pós-graduação, por exemplo, 18 vezes de R$ 947. Essa é mais inovadora, mais moderna e está por 18 de 497. Eu estou reforçando isso para você entender o tamanho dessa oportunidade. Para sua total tranquilidade, inclusive, mesmo nessa última chance, a gente tem uma garantia incondicional de 7 dias a partir de você receber os seus acessos. Você pode acessar, devora a primeira disciplina, já veja o potencial que ela tem. Se você achar que esse não é o melhor MBA, a melhor pós-graduação que já foi ofertada para você e que vai realmente mudar a sua vida, é só você pedir o seu reembolso. Eu só quero alunos satisfeitos e que realmente vejam a diferença que esse MBA pode fazer na sua vida. Porque aqui para mim não adianta só te formar, eu quero ver histórias de sucesso, eu quero ver você construindo novos produtos, eu quero usar os produtos que você vai construir no futuro e é por isso que eu estou compartilhando meu conhecimento. É uma forma que eu tenho de trazer algum impacto no mundo também, compartilhando o que eu sei, permitindo que outras pessoas consigam criar coisas cada vez melhores e ajudar a construir esse futuro que está cada vez mais incrível. Então, se você sentir que o MBA não é para você, é só enviar um e-mail, a gente devolve 100% do seu valor investido e tá tudo certo, tá bom? Vejo muitos profissionais hesitando nesse momento, é um momento decisivo, é um momento que não importa quanto você vai investir em dinheiro, você vai ter que investir seu tempo. Eu sei que você vai ter que se comprometer, estudar 1 a 2 horas por dia, próximos 18 meses, e eu sei que essa é a parte difícil. Não é ter só o dinheiro para você investir, é você realmente se dedicar, é realmente você usar esse conhecimento para você usar na prática e ele transformar a sua vida e transformar a vida de milhares de outras pessoas com o impacto dos produtos que você vai gerar. Essa é talvez a decisão mais importante da sua vida. Se você é da área de inovação, você já sabe do que eu estou falando, mas você pode ter um impacto muito maior. Não é só sobre um cursinho de programação que às vezes você nem sabe como aplicar. Se você nem é da área de inovação ainda, imagine o impacto que você pode gerar. A diferença entre o trabalho que você realiza hoje e o trabalho que você pode realizar daqui para frente. Por isso eu te falo, essa é talvez a decisão mais importante da sua vida. Se você pensar, talvez depois, de repente no próximo lançamento, quando eu estiver mais preparado, talvez seja tarde demais. As pessoas vão aproveitar as melhores oportunidades, vão beber água fresca, você pode chegar num momento que já é tarde. Mas a verdade é que quando você hesita, outras pessoas estão avançando, estão construindo vantagens competitivas, vantagens que vão ser difíceis de alcançar posteriormente. Um estudo para o futuro, olha só, está projetando que 85% dos empregos de 2030 ainda sequer foram inventados. Você vai estar à frente dessa inovação. Muitos desses empregos vão estar na interseção justamente entre o design e a inteligência artificial. A gente está vendo a experiência do usuário crescendo no ranking, design gráfico ou em profissões mais tradicionais caindo no ranking, e agora é a hora de você se preparar. Experiência do usuário e inteligência artificial. Você vai inevitavelmente estudar ciência de dados, a gente tem uma matéria com a Toronto School of Management de Data Visualization, ciência de dados, inteligência artificial e experiência do usuário. Todos, absolutamente todos os rankings das profissões mais promissoras do mundo têm esses 3 caras. Pode olhar, qualquer um deles. Ciência de dados, inteligência artificial, experiência do usuário. Você vai estar no olho do furacão de todas as maiores inovações que vão surgir nos próximos anos. Eu escolhi estar na frente dessa revolução. Eu já ajudei centenas de profissionais a transformarem suas carreiras e agora não vai ser diferente. Tudo que você viu no passado está mudando e agora eu estou estendendo a minha mão para você nessa última oportunidade para você vir junto com a gente. Se você quer estar comigo e com os nossos alunos, essa é a hora de você vir com a gente. Então clica no link que está aqui embaixo, garante uma das últimas vagas no MBA Inovação Orientada à Inteligência Artificial e Experiência do Usuário e começa agora mesmo sua jornada de transformação. Faça isso antes que o cronômetro chegue em 0 e essa porta se feche definitivamente para esse semestre. A gente se vê na área de alunos. Um grande abraço.